Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Vocês estão desanimados, hein? Vou perguntar de novo. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Isso aí, cu de jovens. Isso aí. Igual o Vini falou, meu nome é Thiago. Estou vendo muito rosto novo aí. Talvez não me conhece. Eu tenho uma esposa maravilhosa, essa mulher que está aqui na frente. Rafaela, uma bênção de Deus que Deus me deu. Agora a gente tem um filhinho também, o Cris. Está com 4 mesinhos já, crescendo rápido no mundo. E minha família é uma bênção que Deus me deu. Antes de começar, falo com vocês, né? Escolha uma varoa, escolha um varão, casem, tenha filhos, que família é uma bênção de Deus. Amém? Então vamos começar a nossa palavra, vamos ver aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Abra sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Se você não tiver trago, pega no celular. Mas não é para abrir o Instagram, não. Abre na Bíblia. Abre em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler no versículo 8. Atos 6, 8. Aqui no Rise Up, a gente tem vindo pregando sobre o Novo Testamento, né? Começamos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora estamos em Atos. A semana passada a Marcela pregou sobre Atos 4, né? Uma palavra poderosa para a gente. E agora nós vamos dar continuidade no livro. Vamos lá, Atos 6, 8. Isso, está aí, ó. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isto, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram seu rosto, parecia o rosto de um anjo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, em Tua casa, ó Pai. Fale conosco aquilo que o Senhor quiser falar, ó Deus. Eis-me aqui, faça a Tua vontade, ó Deus, e abra o ouvido do Teu povo, ó Pai, que eles venham escutar a Tua palavra, ó Pai, que eles venham sentir a Tua palavra, ó Deus, do mesmo jeito que o Senhor falou comigo, fale com o Teu povo, ó Deus. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Então aqui nós acabamos de ler um pouco da história de Estevão. Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Mártir, se por um acaso você não sabe, é aquela pessoa que foi morta, né, pela sua fé. E quem era Estevão? Esse Estevão que a gente acabou de ler, quem ele era?
Não precisa abrir aí, mas em Atos 2, 44 e Atos 4, 34, 35, relatado que os primeiros cristãos daquela época, eles vendiam seus bens e davam o dinheiro para os apóstolos. E aí os apóstolos repartiam sobre quem estava precisando mais. Repartiam um pouquinho ali, repartiam um pouquinho ali. E com essa situação, acabou tendo um problema. Olha comigo em Atos 6:1, está escrito: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Então, ou seja, o pessoal vendia ali os seus bens, vendia as coisas, dava para os apóstolos repartiam, e aí começou que os judeus gregos começaram a murmurar, falando: ó, você está esquecendo da minha viúva, você está privilegiando os hebreus aí, ó. E aí começou aquele zum. E com o número dos discípulos ali crescendo, o número das pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo foram crescendo, começou a ter esse problema na distribuição dos alimentos. E aí, como que a igreja primitiva, como que os apóstolos ali resolveram esse problema, essa situação? Em Atos 6:2, fala assim, ó: por isso, por causa desse problema, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e encarregaremos dessa tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parnameas e Nicolau. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Então, ou seja, os apóstolos fizeram ali uma reunião e escolheram 7 homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que eles pudessem, esses 7 homens, ficar encarregados, ter essa responsabilidade de resolver isso sobre a distribuição dos alimentos ali, resolver a logística da igreja. Enquanto os apóstolos continuavam fazendo o seu trabalho, que era propagar o evangelho, orar, esse tipo de coisa. Isso não quer dizer que a responsabilidade de Estevão e os outros 6 que foram escolhidos era menor do que a dos outros apóstolos. Pelo contrário, quando é para o reino, tudo é junto. Não é porque você serve, sei lá, na fotografia, quer dizer que você é menos do que o Silvão que cantou, ou que eu que estou pregando aqui, não. Para o reino, todo mundo é igual. Tanto o trabalho de quem tira foto é tão importante quanto o trabalho de quem está aqui pregando. Então, no reino, é todo mundo junto. Por isso que a gente é um corpo. Um é um braço, o outro é a cabeça, o outro é outro braço, e assim a gente vai. E naquela época, na igreja primitiva, era a mesma coisa. E aí que a gente conhece quem é Estevão, da onde que Estevão veio. Estevão veio porque ele foi um desses 7 escolhidos. E o mais legal do que a gente acabou de ler aqui é que Estevão, mesmo ele tendo essa responsabilidade primária de ficar ali na logística, nos bastidores ali, a Bíblia fala que Estevão estava realizando grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Então, ou seja, Estevão, mesmo com essa responsabilidade de ficar ali nos bastidores, ele estava pregando a palavra de Deus. Olha lá, Atos 6:8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. E quando eu estava lendo, estudando sobre essa passagem, Deus falou muito comigo, porque Estevão, ali responsável pela logística, tinha responsabilidade. Imagina você ficar responsável para a distribuição de alimentos ali, ficar nos bastidores, um monte de gente pedindo.
A gente acabou de ler que já tinha gente murmurando sobre essa coisa, ó, você está favorecendo um, você está favorecendo o outro. Então Estevão e mais 6 estavam ali, vamos ajustar, vamos resolver, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E ali começou a ajustar essa parte logística, essa parte de distribuição de alimentos. E mesmo ele tendo essa responsabilidade, ele pregava a palavra, ele fazia milagres e maravilhas no meio do povo. Sabe, qual a responsabilidade que nós temos hoje que nos atrapalham de falar de Jesus? Qual a responsabilidade que eu e você, que nós estamos tendo, que está atrapalhando o nosso tempo com Deus? Porque Estevão tinha uma grande responsabilidade para resolver. Mesmo assim, ele estava lá, pregando, fazendo milagres, maravilhas ali no meio do povo. No versículo 9, fala que alguns da sinagoga começaram a discutir com Estevão. E ali eles tentaram, que a gente acabou de ler, eles tentaram argumentar, tentaram rebater, tentaram ali falar contra Estevão, mas a Bíblia fala que eles não puderam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então, eles viram que eles iam perder, porque não tem como você enganar o Espírito Santo, não tem como você ir contra a sabedoria do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Estevão era cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, quando a gente está lá na escola, no trabalho, e a gente vê algumas pessoas falando, aborto é legal, o pessoal de tal religião também é certo, o pessoal disso também é certo. Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo igual Estevão, nós não vamos saber rebater esse tipo de comentário. Quando as pessoas começarem a falar coisas que vão contra aquilo que a gente acredita, contra a verdade, que é Jesus Cristo, se nós não tivermos cheio da palavra, se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, nós não vamos saber rebater, que nem Estevão soube aqui. Então, quando os líderes da sinagoga viram que eles não podiam, e olha que os líderes da sinagoga eram gente estudada, gente que sabia Torá de letra a letra, eles não conseguiram rebater. Então o que eles fizeram? Partiram para o jogo sujo. Aí eles subornaram pessoas para falar mentira de Estevão, começaram a apresentar falsas testemunhas, tudo aquilo para inventar mentira. Se eles tentaram rebater com a verdade, não conseguiram, eles partiram para a mentira. Então, eles pegam Estevão, prendem Estevão e levam ele para o Sinédrio, para começar como se fosse um julgamento lá. E aqui acabou a introdução. Agora nós já entendemos quem era Estevão, o que ele estava fazendo. Agora nós vamos chegar no capítulo 7. Pergunta ao seu amigo aí, tá tudo bem aí? Você tá bom? Você tá bom, é ótimo. Tem pouco mineiro aqui, graças a Deus. O capítulo 7, depois que Estevão foi preso e foi levado lá para a sinagoga, para começar um julgamento ali, o capítulo 7 de Atos, ele é o discurso de Estevão. Tudo aquilo que Estevão falou contra os líderes lá da sinagoga. E o capítulo 7, ele é um capítulo muito grande, não vai dar para ler ele todo aqui, mas eu te aconselho fortemente a chegar na sua casa um dia, toma um tempo e lê todo o capítulo 7. É um capítulo grande, mas lê ele, ora, medita, pede o Espírito Santo para te dar revelação, que eu tenho certeza que é um capítulo, assim, muito, muito, muito bom, porque Estevão, no seu discurso, agora nós acabamos de ler aqui, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele faz uma recapitulação ali da história de Israel. Tudo com um objetivo. Ele faz ali, ele cria uma história sobre a história de Israel, tudo que aconteceu, até chegar lá no final com um objetivo. Qual que era o objetivo dele? Mostrar que os próprios judeus, mostrar que o próprio povo de Deus sempre resistiram a Deus,
Sempre. Mostrar que o próprio povo de Deus, os judeus ali, o povo de Israel, sempre resistiram a Deus, sempre resistiram aos seus profetas. E agora, eles agora estão resistiram a Jesus, o próprio Messias que estava ali na frente deles, e eles o rejeitaram. E no capítulo 7 ali, Estevão, ele não tenta se defender com argumentos humanos. Ele não tenta se defender com coisas banais, assim. Estevão, ele não tenta fugir das acusações que foram feitas ali. Pelo contrário, ele estava disponível, ele estava ali pronto para preservar a verdade, não importe o que custaria. Ele estava comprometido com a verdade. E mesmo sabendo que quando ele começou a discutir, mesmo sabendo que aquilo ali podia custar muito para ele, ele sabia que aquilo ali podia custar a vida dele, mas mesmo assim, ele falou com ousadia, ele teve um compromisso com a verdade. Sabe, te coloca aí no lugar de Estevão agora, pensa aí um pouquinho comigo. Imagina aí, a gente está lá, pregando a palavra de Deus, falando de Jesus para os nossos coleguinhas. Aí chega um pessoal lá, começa a falar, esse cara aí está falando mentira, esse cara aí falou contra o templo, esse cara aí falou que Deus não é isso, falou que Moisés não vale nada, falou isso. Pegou a gente, levou a gente preso, começou lá um julgamento sobre a gente. Inventaram um monte de mentira e vai começar um julgamento lá sobre a gente. Como você iria se defender? O que você ia falar quando o pessoal apresentasse essas acusações sobre você? Talvez, o que eu falaria? Talvez. Não, calma aí, foi um mal entendido, porque eu tenho certeza que Estevão sabia que ali o cara podia matar ele. Então talvez, calma, não é bem assim. Eu tenho uma esposa em casa, meu filho está em casa. Calma, e como você se defenderia? Você tentaria fugir, você tentaria amenizar a situação? Fala, calma galera, vocês entenderam errado, não é bem assim não. Estevão não, ele estava comprometido com a verdade, mesmo sabendo que ia custar tudo. Nós estamos comprometidos com a verdade, mesmo sabendo que pode custar tudo. Nós estamos comprometidos com Jesus, com Cristo, com o reino, com o evangelho, mesmo sabendo que pode custar tudo. Quando eu cresci num lar cristão, então desde pequenininho eu vou na igreja, eu cresci na igreja, então participei de todos os ministérios da igreja, ministério de criança, jovem, adolescente, assim vai. E quando eu era mais novo, né, quando eu era solteiro, eu sempre via algumas pregações e eu sempre via alguns pregadores falando, e se fosse para custar tudo? Na minha época, quando eu era mais jovem, o custar tudo, muito tempo atrás, esse custar tudo era diferente do que é hoje para mim. E naquela época, eu era um jovem, então o que eu tinha? Eu tinha um trabalho, mais ou menos, tinha minha escola, tinha minha casa, que não era minha, eu morava com meu pai, então tinha um carro ali mais ou menos, então meu custar tudo era isso praticamente, minha vida. Hoje não, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho meu filho, hoje a minha visão de custar tudo é bem diferente, porque o Vini até falou comigo, eu sempre gravo isso, quando o Cris nasceu ele falou comigo, agora você vai saber o que é amor de verdade. Eu falei, agora eu sei o que é amor de verdade. E eu agora, tendo o Cris, né, meu filho, quando eu falo aqui, se fosse para custar tudo por causa do evangelho,
custar tudo por causa de Jesus. Hoje eu enxergo mais plenamente como foi o sacrifício ali, como foi que Deus pediu para Abraão. Hoje eu me coloco, eu posso me colocar no lugar de Abraão. Porque, imagina, Abraão ficou esperando vários anos. Vários anos. Pela promessa que Deus tinha feito para ele. Do filho, promessa de Isaac. E ele fica esperando, ele juntamente com Sara, os dois velhos. E aí ele tá ali esperando, pronto, toma. Isaac veio, bebê. Aí imagina Abraão pegando o bebê dele, meu filho aqui, filho da promessa. Quanto tempo, Deus, obrigado. Aí Deus fala assim, tá bom, Abraão, se você me ama, vai lá e sacrifica Isaac, em meu nome. Imagina, cabeça de Abraão. Hoje eu imagino. Rapaz, é difícil, viu? Complicado. Imagina ali quando Abraão botou Isaac ali, botou o burrinho, estava indo. Bora, meu filho. O que Abraão estava pensando? Rapaz, vou sacrificar meu filho. Meu único filho de Sara aqui que Deus me deu. Mas aí quando Abraão colocou Isaac ali, na hora que Abraão foi sacrificar o filho dele, aí chega o anjo, não, Abraão, calma. Olha quem está aí. Cordeiro chegou. Não precisa sacrificar seu filho. Está preparado um cordeiro. E eu sendo pai hoje, eu imagino Deus dando seu único filho, dando o cordeiro verdadeiro, o cordeiro perfeito, para morrer no meu e para morrer no seu lugar. Para morrer no lugar de pessoas pecadoras, sabe? E eu não daria meu filho para morrer para pessoas boas, que dirá as pecadoras. Mas Deus, Ele deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De graça, mas custou caro. Imagina, pela primeira vez na eternidade, Jesus fica afastado de Deus Pai. Que amor é esse? Então, ali no capítulo 7, começa o discurso de Estevão. E ali ele começa falando da história do povo de Israel. Ele começa falando de Abraão, depois vai para José, Moisés, aí ele passa pelo tabernáculo, e ele vai em Salomão, e ele vai construindo a linha de raciocínio para chegar no ponto principal. Na parte de Abraão, ele mostra que a relação de Deus com o seu povo começou fora do templo, antes da lei de Moisés. No versículo 9, ele vai para José, e ali ele mostra que os irmãos de José o traíram ali e venderam ele como escravos para o Egito. E mesmo ele sendo escravo, Deus estava com ele. Mesmo quando José, todo mundo aqui conhece a história, imagino, José, seus irmãos ali, jogaram ele lá no buraco, venderam ele como escravo lá para o Egito. José foi para o Egito, passou por várias coisas, e mesmo assim, José como escravo, Deus estava com ele. No final de tudo, Deus exaltou ele. E depois, quando José vira governador, José salva sua família ali da fome, que teve uma grande seca naquela época, e José salva sua família da fome, sendo usado por Deus. Com isso, o que Estevão quis mostrar ali para os líderes? Ele quis mostrar que Deus estava
operando fora da Terra Santa e fora do templo, e que o povo de Deus já rejeitou os seus irmãos. Porque Abraão, Isaque e Jacó, os filhos de Jacó, rejeitaram José, rejeitaram seus próprios irmãos. E aí no versículo 17 do capítulo 7, ele começa a parte de Moisés. E Estevão, ele fala bastante ali de Moisés, ele fala bastante do Êxodo. Você tem ideia, do 17 até o 43. Bastante coisa. E ele mostra ali Estevão falando, isso tudo é Estevão falando, cheio do Espírito Santo, contra os líderes lá da sinagoga. No início, os próprios israelitas rejeitaram Moisés. Quando eles falam com Moisés assim: quem te constituiu juiz e governador sobre nós? Isso é antes de José fugir do Egito com medo. O próprio povo israelita vira para Moisés e fala: quem te botou o juiz sobre a gente? Para você falar, ou mandar, ou falar alguma coisa. Quem é você? Você falar alguma coisa para a gente. E depois disso, Moisés foge do Egito. Deus se revela para Moisés através da sarça ardente. Fala que Moisés vai ser enviado para salvar o povo, para libertar o povo. Deus envia Moisés para libertar o povo. Acontece as pragas, acontece a morte do filho de Faraó, e aí o povo é liberto. E ali o povo vê todos aqueles milagres, vê as pragas, faz ali a primeira Páscoa, que é o cordeiro, passando um cordeiro na porta. E aí Moisés sai com o povo do Egito. Quando eles chegam lá no mar, Deus abre o mar usando Moisés, aí, usando o cajado. O povo passa pelo mar. E o povo, vendo todas essas maravilhas, vendo todo o poder de Deus. E mesmo depois disso tudo, depois de tudo que o povo viu, tudo que o povo passou, depois do povo ser liberto, o povo rejeita Moisés, o povo rejeita Deus. Quando quando está no deserto, e eles fazem bezerro de ouro para adorar. Estevão mostra que os líderes judeus sempre resistiam quem Deus enviava. Sempre. Mesmo Moisés, que Moisés é muito respeitado, tanto por nós, tanto pelos judeus, tanto pelos líderes daquela época. Mesmo Moisés sendo extremamente importante, ele já foi rejeitado várias vezes. Depois que ele passa dessa parte de Moisés, ele vai para o tabernáculo. E ali ele fala que o povo de Israel tinha o tabernáculo. O tabernáculo era a tenda móvel que representava a presença de Deus. E depois veio o templo, que o templo foi construído por Salomão. Mas Estevão cita o profeta Isaías, no meio desse discurso que Estevão está falando, argumentando, ele cita o profeta Isaías falando que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Assim, Estevão responde às acusações que fizeram contra ele, que ele estava falando mal do templo, que ele estava blasfemando contra o templo. Mas ele mostra que Deus não está limitado ao templo. Deus não está somente aqui. Deus está em todo lugar. Deus está lá fora. Deus está em todo lugar. Não somente dentro do templo. Isso confronta diretamente um problema dos líderes daquela época, porque eles idolatravam demais o templo. Eles tinham uma idolatria ali pelo templo. E Estevão confronta isso. Então, Estevão chega ali no ponto principal do seu discurso. Os músicos podem subir. E até agora a gente viu que Estevão veio construindo ali uma linha de raciocínio, passou por Abraão, falou de José, falou de Moisés, falou do templo. E agora ele chegou no ponto-chave.
Abre para mim aí Atos 7, 51, 53. Se você puder abrir na sua Bíblia aí, quero que você presta. Atos 7, 51. Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Vou ler essa parte aqui de novo. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aquele que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenha recebido das mãos dos anjos. Aqui ele dá a cartada final. Ele encerra a passagem da construção ali de Israel, dando o checkmate. Ele deixa claro aqui que os líderes judeus, os líderes ali do Sinédrio, fizeram exatamente o que os seus antepassados fizeram. A mesma coisa. Eles rejeitaram os seus profetas, rejeitaram a Deus, e agora eles rejeitaram o próprio Messias. Ele chama aquele povo de duros de coração, de pessoas com ouvidos fechados para a verdade. E isso foi como uma facada no orgulho dos líderes do Sinédrio. Coloca o 54 aí, fazendo favor, Carol. Depois que Estevão fala isso, olha lá, os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olha que impressionante. Enquanto os líderes ali, quando Estevão ali mostrou a hipocrisia daquele povo, quando eles ficaram irados ali, cheios de raiva, Estevão estava como? Suave, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Imagina, Estevão ao ponto de ser morto. O pessoal ali estava ao ponto de, meu Deus, mata esse cara. E Estevão ali deu um discurso cheio do Espírito Santo. Mostra para eles que eles sempre resistiram, os profetas sempre resistiram a Deus. E olha para o céu e vê Jesus ao lado, em pé, à direita de Deus. É como se Jesus estivesse ali em pé, à direita de Deus, quase falando para Estevão assim: vem, meu filho, você combateu o bom combate, vem, meu filho, você foi fiel até o fim. 55. Olhem, disse ele, isso é Estevão falando, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo.
enquanto atiravam as pedras. E aí Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Estevão, mesmo sendo apedrejado, imagina você tomando um monte de pedrada, morrer tomando pedrada, e Estevão ali tomando um monte de pedradas, os caras jogando pedrada nele, falando um monte de coisa com Estevão. Estevão, ele faz algo extraordinário, extremamente difícil de ser feito. Estevão ora e fala: Senhor, não lhe impute esses pecados. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, mesmo na hora da morte. Estevão estava tão cheio que ele não somente falava de Jesus, ele se parecia com Jesus. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que ele não somente fazia sinais e maravilhas, não, ele agia como Jesus. Fica de pé no seu lugar. Nós vemos aqui a história, na história de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Nós vemos aqui a forma trágica que ele morreu, como foi. E nós vemos aqui que ele permaneceu fiel até o fim. Mesmo enfrentando a morte cara a cara, ele permaneceu fiel até o fim. Graças a Deus nós não estamos em um país que perseguem cristãos ao ponto de matar, né? Graças a Deus a gente pode falar de Jesus, a gente pode pregar a palavra de Cristo, né? Você pode falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola. A gente não vai ser morto por isso. Por mais que a gente está vivendo nos últimos dias, e eu imagino que isso vai ficar cada vez mais complicado, cada vez pior, mas talvez você não vá morrer por causa da sua fé, como Estevão. Mas a pergunta que eu quero te deixar nessa noite: talvez você não vai morrer pela sua fé, mas você está disposto a viver por ela? Você está disposto a seguir Cristo, custe o que custar? Nós vemos aqui que Deus deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Deus Pai entregou o seu filho em obediência se entregou naquela cruz, uma cruz que era para nós, mas ele morreu no meu e no seu lugar. E nós estamos dispostos a seguir a Cristo, esse Cristo que morreu no nosso lugar, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, custe o que custar? Ou tem alguma coisa mais importante na nossa vida que Jesus? Ou tem alguma coisa mais importante na nossa vida que Cristo? Até quando nós vamos continuar sendo esse crente morno, esse crente que vem na igreja, vem na sexta, vem no domingo, vai para casa, vai para a escola e age como se nem fosse crente, age como se nem conhecesse Jesus Cristo? Até quando nós vamos continuar em cima do muro, sem tomar uma decisão? Até quando nós vamos continuar vivendo dia após dia, do mesmo jeito, com os mesmos pecados, com a mesma vidinha que a gente leva,
sem dar prioridade para Deus, sem dar prioridade para Jesus, sem ter um compromisso com Ele. Até quando? Nós vimos aqui a vida de Estevão, como foi. Estevão tinha outras responsabilidades, sempre que podia, pregava, fazia maravilhas, fazia os sinais, foi morto por isso. E nós, até quando vamos continuar assim? Temos oportunidade de falar de Jesus nas nossas escolas, no nosso trabalho. Quantas oportunidades nós perdemos de sermos usados por Deus? Até quando vamos continuar assim? A palavra de Deus fala que a vida é como uma neblina que vem e vai. Mas a palavra de Deus também fala que enquanto há vida, há esperança.